Samuel Little era mais do que familiarizado com a polícia quando eles apareceram para prendê-lo em um abrigo para sem-teto em Kentucky em setembro de 2012. Little, um criminoso de carreira, quebrava a lei desde criança. O que começou como pequenos furtos e invasões, logo escalou para sequestro, agressão e eventualmente assassinato. Como muitos condenados que começaram sua vida de crime quando a tecnologia de DNA ainda estava em sua infância, ele não poderia ter previsto que tais técnicas forenses levariam à sua queda. Ele só foi descoberto como um assassino em série quando a polícia da Califórnia coletou seu DNA após uma acusação de narcóticos. Antes de sua morte, Little confessou o assassinato de 93 pessoas ao longo de 35 anos. Mas quem exatamente era Little? E o que o levou a se tornar um dos assassinos mais terríveis da América? Neste documentário, pretendemos explorar essas questões e mais enquanto examinamos o terrível caso de Samuel Little, o serial killer mais prolífico da história dos Estados Unidos da América. Samuel Little nasceu Samuel McDowell em 7 de junho de 1940, na cidade de Reynolds, Geórgia, cerca de 60 milhas ao sul de Atlanta. Em 871 pessoas, Reynolds tinha uma população de apenas 871 pessoas, com muitos de seus cidadãos empregados pelo pátio ferroviário local. Bessie May Little, mãe de Little, tinha somente 16 anos quando ele nasceu. Algumas contas afirmam que ela deu à luz ao seu filho enquanto estava na prisão, embora a escritora Gillian Lauren descreva em seu livro Behold the Monster, Facing America's Most Prolific Serial Killer, que ela baseou em extensas entrevistas com Little antes de sua morte, que Bessie May deu à luz em casa com a ajuda de sua própria mãe. O parto foi exaustivo e perigoso, e Bessie May acabou entregando Little quando ele ainda era um bebê. Little foi posteriormente criado por seus avós paternos, Henry e Fanny McDowell, na cidade de Lorain, Ohio. Por todas as contas, Bessie May e o pai de Little, Paul McDowell, que tinha 19 anos, nunca foram um casal e não se casaram antes ou depois do nascimento de Little. Little foi criado acreditando ser o filho caçula de seus avós. Quando seu pai biológico retornou da guerra em 1945, ele se casou e teve 7 filhos. Little acreditava que eles eram seus sobrinhos e sobrinhas, não seus meio-irmãos. A vida de Little não era fácil. Embora amado pelos avós, eles tinham dificuldade em cuidar de um bebê, pois seus próprios filhos já eram quase adultos. Na juventude, ele se sentia desconfortável com roupas mal ajustadas e passava muito tempo com fome. A maioria das crianças McDowell, que ele pensava serem seus irmãos, não se apegava a Little, muitas vezes tratando seus próprios filhos muito melhor do que a ele. Na escola, ele era um aluno pobre e desinteressado. Ele começou a tocar trompete, mas por pouco tempo. Ele supostamente estava ansioso para jogar beisebol, mas nunca chegava a tempo para o treino e, em pouco, esta também foi uma chance perdida. Foi alegado que, quando criança, Little foi abusado sexualmente por um tio, embora não esteja claro se isso foi um incidente isolado ou um problema contínuo durante sua infância. Little começou sua carreira criminal aos 8 anos de idade. Ele começou a roubar baterias de carros do bairro, vendendo-as por 75 centavos cada. Foi por volta dessa época que ele desenvolveu um interesse nos pescoços das mulheres e meninas ao seu redor. Ele relatou aos investigadores
que, quando criança na escola, teve sua primeira ereção ao ver essa professora do jardim de infância tocando o próprio pescoço. Sua fetichização por pescoços logo o atormentava. Após sua prisão em 2012, Little contou às autoridades que sonhou em matar uma colega de classe que havia acariciado seu pescoço enquanto zombava dele. Quando adolescente, folheando uma revista de crimes reais, ele encontrou fotos de uma jovem estrangulada. Posteriormente, ele pregou a foto na parede e comentou que a jovem de 18 anos tinha um pescoço bonito. Em 1954, aos 13 anos, Little foi enviado para a Boys Industrial School, um reformatório perto de Lancaster, Ohio, após ser pego roubando uma bicicleta. Ele foi registrado sob o nome de seus avós, com o paradeiro da mãe anotado como desconhecido no cartão de registro. Na escola reformada, os alunos dividiam seus dias igualmente entre estudos e trabalho manual. As crianças moravam em chalés tipo dormitórios, não celas, supervisionados por meninos mais velhos e segregados por raça. A escola se descrevia como sendo fundada na ideia do sistema aberto. As crianças viviam quase independentemente, sendo autossuficientes ao cozinhar com culturas cultivadas e colhidas na fazenda da propriedade. Eles preparavam suas refeições e aprendiam a costurar e consertar suas roupas. E a escola oferecia alguns estudos vocacionais interessantes, incluindo ferreiro, carpintaria, sapataria e alfaiataria. Não havia seguranças, apenas garotos mais velhos, chamados de pais da casa. Atividades extracurriculares como boxe e treinamento em equipe estavam disponíveis. O objetivo dos alunos era receber o mínimo de relatórios disciplinares e ganhar pontos por bom comportamento. Quanto melhor se comportassem, mais cedo iriam para casa. Little, no entanto, logo se estabeleceu como um encrenqueiro. Ele respondia e brigava, sendo frequentemente colocado para trabalhar na fazenda como consequência. Os professores logo notaram que o menino de 13 anos não se motivava com incentivos ou ameaças. Apesar de seu mau comportamento, ele foi libertado aos 15 anos, após passar cerca de 19 meses na escola de reforma. Foi por volta dessa época que ele descobriu a verdadeira identidade de seus pais, que eles eram seus avós e que Paul não era seu irmão mais velho, ele era seu pai. Depois de sair da escola de reforma, Little persistiu em seu comportamento criminoso destrutivo. Após invadir uma lavanderia e roubar 2 ternos e um chapéu aos 16 anos, em 1957, ele foi condenado a 17 meses no reformatório do estado de Ohio. Durante sua estadia, um colega de cela o treinou em boxe. Ele já tinha 1,80 m e era rápido e forte e intimidador, apesar de ainda nem ser um adulto. Ele ficou conhecido como a máquina e a metralhadora. Durante seu encarceramento, Little descobriu seu interesse pela arte. Um detento pediu para ele ensiná-lo a lutar. Em troca, o detento ensinaria Little a desenhar. Quando saiu da prisão, ele era um artista promissor e um lutador em ascensão. Nos próximos anos, no entanto, Little se veria tendo mais problemas com a lei. Ele foi libertado condicionalmente em 1965, aos 25 anos, e após sua libertação, conseguiu um emprego na siderúrgica em Lorain com seu avô, Henry. Apesar de odiar o trabalho, ele se conteve e esperou pacientemente, torcendo para que sua carreira de lutador decolasse logo. Não decolou. Enquanto isso, ele conheceu uma mulher casada chamada Jackie Pellerin. Refletindo mais tarde sobre seu casamento e seus relacionamentos de longo prazo subsequentes, Little observou que, ao contrário da maioria dos homens, ele olhava para o pescoço das mulheres para se excitar sexualmente, embora tenha afirmado que eventualmente evitava olhar para os pescoços para nunca machucar a mulher de quem ele se importava. Isso supostamente resultou em uma vida sexual sem brilho entre Little e Jackie, e com suas namoradas posteriores. No final dos anos 60, após quase estrangular uma mulher até a morte, Little e sua esposa foram para Miami, na Flórida, onde Bessie May estava morando. Após descobrir que seu filho estava preso, Bessie May escreveu para Little, oferecendo-lhe um quarto na pensão que administrava, mas isso também durou pouco.
Eles logo voltaram para Ohio, onde Little ainda era procurado por agressão. As acusações foram descartadas, mas Jack já pedia o divórcio. Nos anos seguintes, Little adotou um estilo de vida mais nômade. Ele percorreu diversos estados, atuando em trabalhos simples como coveiro. Com o aumento das viagens, seus encontros com a lei se tornaram mais frequentes. Ele foi preso em 8 estados por crimes, incluindo dirigir sob influência de álcool, fraude, furto em lojas, solicitação, roubo à mão armada, estupro e agressão agravada. Até 1975, ele havia sido preso 26 vezes em 11 estados diferentes. Mary Brosley, de 33 anos, casada e mãe de 2 filhos de Boston, Massachusetts, foi vista pela última vez por sua família em junho de 1970, quando disse que estava deixando Palmer para voltar a Boston. Em Miami, na véspera de Ano Novo de 1970, ela conheceu Little em um bar. Eles começaram a conversar e tomaram algumas bebidas juntos. Ela teria dito a Little que decidiu deixar seu estado natal após sua família confrontá-la sobre seu alcoolismo. Ela deixou tudo para trás, seu casamento e seus filhos em busca de algo, embora não soubesse o que. Por fim, ela aceitou passear de carro com Little. O casal dirigiu pela United States 27 rumo aos Everglades, parando em um local isolado. Segundo os investigadores, Mary subiu no colo de Little e brincou com sua corrente quando ele repentinamente começou a estrangulá-la. Depois que ela morreu, ele enterrou o corpo dela em uma cova rasa. Little depois informou ao Federal Bureau of Investigation que essa foi sua primeira vítima. Ele disse a um Texas Ranger: "Era como drogas. Eu passei a gostar disso." O corpo de Mary foi descoberto cerca de 23 dias depois, mas só foi identificada em 2017, quando registros dentários revelaram seu nome. Sua morte não foi classificada de imediato, mas em 1982 seu caso foi reaberto e considerado um homicídio. Little foi apelidado de assassino do estrangulamento e masturbação devido ao fato de que, frequentemente, após estrangular suas vítimas até a morte, ele se masturbava sobre seus corpos. Todas as vítimas de Little eram mulheres. Muitas delas eram vulneráveis, e cerca de 68 de suas 93 vítimas de assassinato confessadas eram negras, embora ele ocasionalmente matasse outras raças. Suas vítimas incluíam profissionais do sexo, dependentes químicos e pessoas em situação de pobreza. Algumas não tinham famílias para sentirem sua falta, e várias tinham deficiências mentais. Pelo menos uma das vítimas era uma mulher transgênero. Um número de suas vítimas ainda são Jane Does até hoje, e o corpo de muitas ainda não foi recuperado. Meses após assassinar Mary Brosley, Little voltou para Cleveland, Ohio. Em 28 de maio de 1971, ele foi preso por roubar um posto de gasolina. Enquanto encarcerado em setembro do mesmo ano, também foi acusado de sodomia e agressão agravada. Notavelmente, Little estava acompanhado por sua então namorada Lucy Madeiro durante o roubo. Ela testemunhou tudo e planejava depor contra o namorado em troca de uma pena reduzida. Uma mulher, Aurélia Jean Dorsey, descobriu o plano de Lucy e decidiu informar Little. Embora Little não tivesse motivo para acreditar em Jean, pois ele não conhecia essa mulher, ele parecia dar crédito ao que ela dizia, e logo descobriu que o que ela lhe contou era verdade. Lucy testemunhou contra Little em seu julgamento em março de 1972, mas ele estava totalmente preparado graças a Jean, que supostamente testemunhou a seu favor. Ele foi considerado inocente. Após o julgamento, Jean e Little se tornaram um casal. Ela era cerca de 27 anos mais velha que ele, e embora não fosse uma beleza, o relacionamento deles funcionava por algum motivo. Jean supostamente apoiou o casal por meio de furtos em lojas e ensinou Little a vender mercadorias roubadas. Como Little ainda era nômade e não mantinha um emprego estável por muito tempo,
vender produtos roubados era a forma do casal se sustentar. Nessa época, Fanny McDowell morreu. Um ano depois, em 1973, Essie May também faleceu. Diane ficou com Little até sua morte em 1988. O casal adotou uma rotina funcional durante a viagem pelos Estados Unidos da América. Eles descansavam em um motel barato, onde Little colocava Jean para dormir antes de sair para a escuridão, pronto para prosseguir com seus assassinatos. Entre 1971 e 1972, acredita-se que Little tenha matado mais 4 mulheres. Embora não tenham sido confirmadas, Little confessou e criou retratos de algumas das vítimas. Em 1971, em Miami, ele matou uma mulher apelidada de Linda, uma mulher negra de cerca de 22 anos. Por volta dos 18 anos, ele assassinou Marianne, uma mulher transgênero. Suspeita-se que ela encontrou Little em um bar diversas vezes, antes dele se oferecer para levá-la para casa. Em casa, ela percebeu que estava sem espuma de barbear, então Little propôs que saíssem para comprar. Após comprar uma lata, ele dirigiu Marianne para o norte na rodovia 27. Ele afirmou que dirigiu em direção aos Everglades e virou em uma estrada de terra que levava a um pântano ou rio, e que arrastou o corpo dela para as águas lamacentas e densas. O corpo de Marianne nunca foi encontrado e ela ainda não foi identificada. Pouco depois, Little atacou e matou uma mulher negra desconhecida que é descrita como possivelmente afiliada à Força Aérea, enquanto em 1972 ele matou uma mulher branca, não identificada no condado de Prince George, Maryland. Ela tinha entre 20 e 25 anos e provavelmente era de Massachusetts. Ele forneceu um esboço da vítima, mas seu nome ainda é desconhecido. Dos 93 assassinatos que Little confessou, 60 foram formalmente ligados a ele pela polícia, mas ele foi acusado apenas de 8, quando foi preso em 2012. O primeiro dos 8 assassinatos ocorreu em outubro de 1982, quando 32 anos foi estrangulada por Little em Cincinnati, Ohio. Ela foi sepultada em uma área arborizada de Grove City. Em 1984, ele assassinou Mary Jo Payton, de 21 anos após se encontrarem em um bar. Little a levou para uma fábrica abandonada, onde a estrangulou e jogou seu corpo escada abaixo. Seus restos mortais foram encontrados em julho, poucos meses após sua morte. No verão de 1987, o corpo de Carol Linda Alford, de 41 anos, foi encontrado em um beco em Los Angeles, Gilpulsium, Califórnia. Ela foi despida da cintura para baixo, espancada e morta por estrangulamento. Em agosto de 1989, Little deixou o corpo de Audrey Nelson Everett, de 35 anos, atrás de uma boate em Los Angeles. Assim como Carol Alford, Audrey estava nua da cintura para baixo e havia sido espancada na cabeça antes de ser estrangulada. As queimaduras de estrada na pele sugeriam que ela havia sido arrastada por uma superfície áspera antes de morrer, e sua extensa lista de ferimentos incluía uma vértebra esmagada. No mês seguinte, o corpo de 46 anos foi achado em uma oficina mecânica abandonada após um menino ver os restos pela janela. Determinou-se que seu assassino ajoelhou-se em seu peito e a estrangulou até a morte, causando uma convulsão. Como as 2 vítimas anteriores, ela estava nua da cintura para baixo. No ano seguinte, em 28 de julho, Zena Marie Jones, de 30 anos que desapareceu de Memphis, Tennessee, no início do mês, foi encontrada morta no Arkansas. Pescadores encontraram seu corpo perto do rio Mississippi. Durante sua confissão, Little afirmou que Zena, com cerca de 28 ou 29 anos, era uma trabalhadora sexual que ele pegou em um hotel em Memphis. Ele a estrangulou em seu carro e a jogou em um rio no Arkansas. Zena foi identificada em 2022. As 2 últimas vítimas cujos assassinatos Little foi acusado são Rosie Evans e Denise Christie Brothers. Rosie foi 32 anos em Cleveland, em agosto de 1991.
Little teria oferecido carona à vítima e a estrangulado em seu veículo antes de abandonar o corpo em um terreno. 32 anos, é mãe de 2 filhos. Ela foi encontrada morta em Odessa, Texas, em fevereiro de 1994, após ter sido reportada desaparecida um mês antes. Little também fez muitas confissões de vítimas que ainda não foram correspondidas a corpos ou casos de desaparecidos. Segundo Little, no outono de 1982, ele conheceu uma mulher negra em Nova Orleans. Ela tinha entre 30 e 40 anos média, de 1,72 a 1,75 ml e pesava 72 kg. Ela usava um vestido com botões na frente e tinha cabelo médio. Ele afirmou que se encontraram em uma boate durante a festa de aniversário dela e que ofereceu uma carona, que ela aceitou. Little lembrou que a mulher morava com a mãe, que estava doente, e ela deu a Little as chaves de sua casa, embora não esteja claro o porquê. Little levou a mulher para uma área arborizada, matou-a e deixou seu corpo no local. 2 anos depois, em Los Angeles, Little estrangulou uma mulher negra baixa e robusta. Ele abusou sexualmente do cadáver em uma estrada de serviço fora da I-10 antes de arrastar seu corpo morro acima e abandoná-lo. Em 1984, ao dirigir de Lorain para Cincinnati, Little afirmou ter encontrado uma mulher branca, loira com visual hippie. Ele a descreveu como tendo cerca de 25 anos, 1,68 a 1,70, de altura, 59 a 77 kg. Ela pediu a Little uma carona para Miami, Flórida, onde sua mãe residia. No entanto, na área de Covington, Kentucky, Little decidiu pegar uma estrada de terra até o topo de uma colina, onde ele estrangulou a mulher no banco de trás do seu carro. Ele abandonou o corpo dela e deixou a cena. Em 1993, ele estrangulou outra mulher negra de aproximadamente 40 anos. Ele afirmou que ela tinha cerca de 1,65 m, pesava entre 50 e 55 quilos e que usava uma peruca longa, embora seu cabelo natural fosse curto. Little lembrou que a mulher tinha um filho entre 19 e 23 anos e que ele a estrangulou em um quarto de motel em Las Vegas, Nevada. Após o assassinato, ele dirigiu até uma estrada remota nos arredores da cidade e jogou o corpo dela em costa abaixo. Investigadores afirmaram que o corpo dela provavelmente nunca foi encontrado. Little afirmou que, em 1992 ou 1994, enquanto estava em Little Rock, Arkansas, ele estrangulou uma mulher negra de 24 anos. Ele a descreveu como tendo entre 1,65 m e 1,70 m e pesando cerca de 90 kg. Ele notou que ficou com ela por vários dias, furtando juntos, e que o nome dela era possivelmente Roth. Após matar a mulher, ele deixou o corpo dela perto de um campo de milho. Na final dessas vítimas ainda não correspondidas e não confirmadas, está uma mulher branca pouco morta em Los Angeles em 1996. Ele a descreveu com 1,52 m de altura e 50 quilos. Depois de matá-la no banheiro de uma casa vazia, ele a despiu e tentou abusar sexualmente do cadáver, embora não tenha conseguido fazer isso. Ele deixou o corpo dela na banheira antes de fugir. Após ser absolvido do roubo ao posto de gasolina, Little voltou à vida de crime. Em 11 de setembro de 1976, uma mulher foi até a porta de sua casa e bateu repetidamente, implorando por ajuda. Ela estava sem roupas da cintura para baixo, suas mãos amarradas atrás das costas, com um cabo elétrico. A polícia foi chamada ao local em breve. Promela K. Smith contou aos policiais que foi apanhada por Little em St. Louis, Missouri, e descreveu um terrível calvário, onde ele a estrangulou com um cabo elétrico, forçou-a a entrar em seu carro, espancou-a até perder a consciência e a estuprou. 36 anos foi encontrado por policiais em seu veículo próximo ao local. O carro continha as joias e roupas de Promela. Ele negou tê-la estuprado, afirmando que só a agrediu. Ele foi preso e considerado culpado de agressão com intenção de estupro. Mesmo condenado, ele recebeu apenas 3 meses de prisão no presídio do condado.
Pesquisadores modernos creem que Little possivelmente teve uma pena reduzida devido ao estilo de vida de Pamela. O arquivo do caso dela observou que era uma viciada em heroína não confiável para comparecer ao tribunal. No começo dos anos 80, os problemas de Little com a lei se agravaram consideravelmente. Em outubro de 1982, Melinda Lepre, trabalhadora sexual de 22 anos, foi encontrada estrangulada até a morte após ter desaparecido de Pascagoula, Mississippi. Ela foi vista pela última vez em setembro daquele ano, entrando em uma perua com painéis de madeira dirigida por um homem identificado como Samuel Little. Um mês depois de encontrarem os restos de Melinda, Little foi preso por seu assassinato e por assaltar outras duas profissionais do sexo. Frustrante, um grande júri recusou-se a indiciá-lo. Os investigadores acreditam que duas coisas paralisaram o caso. A primeira foi a dificuldade em determinar o horário exato da morte, e a segunda, que os jurados consideraram as testemunhas, muitas delas trabalhadoras do sexo não confiáveis. Após sua libertação, Little foi acusado novamente. Ele foi extraditado para a Flórida após o corpo de 26 anos ser encontrado nu e machucado em um campo. Testemunhas viram Patrícia bebendo com um homem identificado como Little antes de entrar no carro dele pela última vez. A mesma perua com painel de madeira identificada pelas testemunhas no caso Melinda Lepre. O Gainesville Sun relatou que um analista de fibras no julgamento testemunhou que os cabelos encontrados nas roupas de Patrícia tinham as mesmas características que os cabelos da cabeça retirados de Little, porém admitiu durante o interrogatório que era possível a transferência de cabelos se duas pessoas se esbarrassem. Para a grande decepção dos promotores e da polícia, um júri absolveu Little do assassinato de Patrícia em janeiro de 1984. Eles deliberaram por somente meia hora. A liberdade de Little era temporária. Em outubro de 1984, ele estava de volta à custódia policial. Em San Diego, Little foi acusado de tentar assassinar duas profissionais do sexo que ele sequestrou das ruas com um mês de intervalo. Ambas as mulheres foram levadas para o mesmo lote de terra abandonado, agredidas e estranguladas. Lori Barros, de 22 anos, foi jogada em uma pilha de lixo e deixada para morrer, mas sobreviveu. A segunda mulher foi achada desacordada no banco traseiro do carro de Little. Ele foi detido no local. Embora os casos tenham sido julgados juntos, o júri nunca chegou a um veredicto. Little se declarou culpado de agressão com lesão corporal grave e prisão ilegal. Apesar de ter sido condenado a 4 anos de prisão, ele cumpriu apenas 2 anos e meio e foi libertado em condicional em fevereiro de 1987. Ele então se mudou para Los Angeles, onde mais tarde confessaria ter assassinado pelo menos 10 mulheres, algumas das quais ele seria eventualmente condenado, incluindo Carol Alford, Audrey Nelson e Guadalupe Apodaca. Em 1991, Little foi preso e acusado de roubo agravado após roubar um maço de cigarros em Lorain, Ohio, e agredir alguém enquanto tentava fugir do local. Ele foi condenado a 2 anos de prisão. Entre então e 2006, ele teve vários outros problemas com a lei em 7 estados diferentes, incluindo roubo, furto em lojas, furto e dirigir embriagado. Seu último assassinato foi em 2005, quando estrangulou até a morte Nancy Carol Stevens em Tupelo, Mississippi. 2 anos depois, ele foi preso em Los Angeles por posse de cocaína e se declarou culpado. Porém, ele não compareceu à reabilitação ordenada pelo tribunal, resultando em um mandado de prisão. Por anos, Little evitou a polícia, mas finalmente foi localizado em um abrigo para sem-teto em Louisville, Kentucky, em setembro de 2012, depois que ele usou um caixa eletrônico em uma loja de conveniência próxima. Ele logo foi extraditado para Craskua, Califórnia, para responder à acusação de drogas da qual fugira. Após sua prisão em 5 de setembro de 2012, o DNA de Little foi coletado. Logo se mostrou que ele estava ligado aos assassinatos de 3 mulheres, em Los Angeles, Guadalupe Apodaca, Audrey Everett
e Carol Alford. Ele foi acusado desses 3 assassinatos em 7 de janeiro de 2013, apesar de alegar não conhecer as mulheres, mesmo após ser informado que seu DNA foi encontrado nos corpos delas. Mas por muito tempo, os investigadores anunciaram que Little estava sendo investigado em conexão com dezenas de assassinatos ao longo dos anos 1970, 80 e 90, o que também levou à reabertura e reinvestigação do caso Melinda Lapre em Pascagoula. Após um breve julgamento, Little foi considerado culpado em 3 acusações de assassinato em primeiro grau nas mortes de Carol Alford, Audrey Everett e Guadalupe Apodaca, e condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. Ele protestou sua inocência apesar das evidências avassaladoras contra ele, mas desta vez não havia escape. Em 2018, Little confessou ter matado Denise Christie Brothers. No ano seguinte, ele se declarou culpado pelos assassinatos de mais 4 mulheres, Annie Stewart, Mary Jo Peyton, Rose Evans e Zena Jones, que ainda estavam sem identificação na época. Ele recebeu mais 4 penas de prisão perpétua consecutivas. Little cumpriu suas penas na prisão estadual da Califórnia no condado de Los Angeles até sua morte em 30 de dezembro de 2020. Embora nenhuma causa de morte tenha sido tornada pública, é notado que a saúde do assassino em série deteriorou-se muito em seus últimos anos de prisão. Ele tinha diabetes, problemas cardíacos e outras condições e usava cadeira de rodas. Ele tinha 80 anos de idade. Little manteve sua inocência até 2018, apenas 2 anos antes de sua morte, quando se familiarizou com um ranger do Texas chamado James Holland, determinado a encontrar justiça para as famílias das vítimas de Little. O policial mostrou bondade ao condenado e conversou com ele como se fosse um amigo. Eles conversaram sobre família e esportes, e Holland levava o café da manhã preferido de Little em suas visitas. Holland sempre se referia a Little como Sammy, um apelido carinhoso que a família de Little lhe deu durante a infância. O assassino confiou no guarda florestal e admitiu que parou de contar seus assassinatos em 84, mas afirmou que houve mais vítimas depois desse número. Holland conseguiu reunir 93 confissões de Little em 650 horas de entrevistas durante 18 meses. Little também começou a fazer retratos de suas vítimas para ajudar os investigadores a identificá-las. As autoridades notaram que ele tinha uma memória assustadoramente precisa de seus assassinatos, sendo sempre preciso ao descrever suas vítimas e se lembrando de detalhes como menções a familiares, roupas que vestiam, marcas em seus corpos e mais. Um sargento da polícia lembrou: "É assustadora a clareza que ele tem sobre certas coisas depois de todo esse tempo. Ele se lembra de nomes e rostos." Mas a aplicação da lei também afirmou que Little nunca demonstrou remorso ao falar sobre seus crimes. Ele lidava com os assassinatos de forma pragmática, por vezes até rindo deles. Em outras ocasiões, ele também era conhecido por falar rapidamente e com entusiasmo, dificultando o entendimento das autoridades. Ele uma vez disse a Holland que uma vítima estava lutando por sua vida e eu estou lutando pelo meu prazer. Um detetive de casos não resolvidos do Departamento de Polícia de Los Angeles, Tim Marcia, declarou: "Acredite ou não, você só vê o mal algumas vezes na sua carreira." Olhando em seus olhos, eu diria que aquilo era pura maldade. Os detetives descreveram o assassino em série como um psicopata carismático que espancava suas vítimas antes de estrangulá-las até a morte. Ele socava com tanta força que, ao atingir uma de suas vítimas no abdômen, quebrou a coluna dela. No julgamento inicial de Little, a acusação argumentou que ele era totalmente motivado sexualmente. Muitos investigadores notaram que ele não gostava de ser chamado de estuprador, alegando que problemas de ereção o impossibilitavam de estuprar alguém. Ainda assim, as autoridades acreditavam que ele tentou, e em alguns casos, conseguiu estuprar algumas de suas vítimas. A promotora do condado de Los Angeles, Bethany Silverman,
observou que a gratificação sexual dele ocorre durante o estrangulamento. A detetive da Departamento de Polícia de Los Angeles, Mitzi Roberts, disse ao Star Advertiser em 2013 que Little conseguiu se safar por tanto tempo, em parte devido ao seu estilo de vida transitório, o que o tornava pouco memorável. Roberts declarou: "Eu não acho que ele ficou muito na mente das pessoas." Ainda assim, vale a pena notar que a ficha criminal de Little tem mais de 100 páginas detalhando crimes em 24 estados no período de 56 anos. Mas apesar de ter sido preso quase 100 vezes, ele acabou cumprindo menos de 10 anos de prisão ao longo de sua vida, e toda vez que era libertado, voltava a cometer assassinatos. A promotora Beth Silverman observou que várias agências em todo o país falharam neste caso, o que parece ser um eufemismo. As 93 mortes confessadas por Little ultrapassaram as de assassinos em série notórios, como Gary Ridgway, Ted Bundy e John Wayne Gacy. Ao discutir seus assassinatos, Little afirmou: "Eu não acho que havia outra pessoa que fazia o que eu gostava de fazer. Acho que sou o único no mundo, e isso não é uma honra, é uma maldição." É inegável que Little pôde continuar matando principalmente devido à mulher que atacou. Mulheres negras que eram pobres, vulneráveis e não tinham ninguém para sentirem sua falta e cujas carreiras e estilos de vida eram de alto risco e considerados indignos de simpatia por parte da polícia, jurados e sistema judicial. O criminologista Scott Bond observou que se as vítimas fossem socialites brancas e ricas, o caso teria sido o maior nos Estados Unidos da América. Porém, não foram essas as vítimas dele. Little pareceu reconhecer isso ao ser questionado sobre como conseguiu se safar de seus crimes por tanto tempo. Referindo-se aos bairros por onde ele dirigia à procura de vítimas, onde a pobreza, o assassinato e o abuso de substâncias eram desenfreados, ele respondeu: "Eu posso entrar no meu mundo e fazer o que eu quero,